Fala galera, paz seja convosco. Espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular, podcast Paz seja convosco. E se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, faça isso agora. @Paz seja convosco, tanto no TikTok, Paz seja convosco podcast, tanto no TikTok como no Instagram. Também, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, compartilhe com o maior número de pessoas, com o maior número de homens neste momento, e você já vai entender por que eu falei para compartilhar com o maior número de homens e famílias neste momento. Mas antes de falar sobre o tema e falar sobre o nosso convidado de hoje, eu quero pedir você que tem sugestão de tema, você que tem sugestão de convidado, mande para a gente aqui, entre em contato, pode ser por aqui mesmo pelo chat, ou também pode chamar a gente lá no Instagram, mande a sua sugestão, mande qual região, qual estado, qual cidade, de onde você está nos acompanhando e participe desse episódio junto conosco, em nome de Jesus. Hoje nós temos um assunto muito importante. Esqueci de um detalhe, pastor. Quadrangular Play, a nossa plataforma de streaming. Lá você pode acompanhar também na íntegra não só esse episódio, como todos os outros episódios aqui do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para os dias de hoje. Tem sido desconstruído a figura do homem na família, no lar. Qual é o papel exatamente? Então nós vamos falar aqui hoje sobre masculinidade, porque nós vemos em um tempo onde o papel do homem tem sido confundido, questionado e muito distorcido. E para bater esse papo comigo, nós estamos aqui com o pastor, ele que é bispo de nascença, pastor Ronaldo Bispo. Seja muito bem-vindo aqui no podcast e principalmente agradecemos já por estar conosco esse episódio que é tão importante para nós homens, né, pastor? Obrigado, Alexandre, obrigado por poder participar aqui do podcast Paz seja convosco. É um prazer, uma honra estar aqui com você e certamente é muito importante trazer hoje o assunto masculinidade, porque a figura do homem é muito importante na família, no lar e na sociedade. Então, eu tenho prazer, tenho uma honra aqui muito grande de poder estar junto com vocês aqui falando sobre esse assunto. Legal, pastor. E já vamos começar então falando sobre a base bíblica para esse tema, né? Sim. Lá em Gênesis 1, do 26 ao 28, Deus ele cria o homem com identidade, autoridade e propósito. O homem ele foi criado para representar Deus na terra, ser protetor e liderar. Sim. Certo, pastor? Mas hoje, infelizmente, aliás, já tem algum tempo, mas hoje especificamente há uma desconstrução da figura masculina. Sim. E queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso. Amém. Então, quando a gente fala de identidade, a gente lembra que quando o homem foi criado, ele foi criado para ser essa imagem, não só na parte física, mas é uma proposta de como se fosse representação. É uma representação do homem sendo representante de Deus na Terra, né? Na parte espiritual e moral. Então, quando a gente fala de ser a semelhança, ter essa identidade, que somos filhos de Deus, e o homem ele veio para governar, né? Para trazer essa governança sobre a terra, e essa governança seria ele entender, né, na verdade, que ele é um homem para poder estar sobre o domínio, né? E a identidade de um homem é poder trazer a essência de Deus para a terra. Não ser como um dominador tirano, mas governar com amor, com autoridade e representar o Senhor na terra, né? Esse é administrar com sabedoria essa questão da imagem, trazer Deus para a terra e ser essa semelhança e ter essa identidade de filho de Deus. Isso é muito importante. O que nós vemos já tem algum tempo é que há uma intenção até ideológica
da desconstrução da figura masculina, né, pastor? A Sim. gente, infelizmente, sofre muito com opiniões que tentam fazer com que a figura paterna seja desconstruída para fortalecer eles desconstroem o patriarquismo e querem construir a figura matriarca, a figura da mãe, que tem mais importância que o pai. E Sim. isso é um perigo para Sim. nós nos dias de hoje, né, pastor? É verdade, porque hoje, por exemplo, a figura do pai é muito importante. Quando a gente fala de ser o sacerdote dentro do lar, né, a gente está falando de uma figura do homem que ele assume o papel de sacerdote na oração, na condução dos seus filhos, no direcionamento. E hoje a gente percebe que isso está se perdendo. Por quê? Porque o pai está deixando de ser o sacerdote. Ele está saindo dessa questão do sacerdócio e deixando esse papel para a mulher fazer. Então a mãe ela tem que assumir esse posicionamento para direcionar, para dar caminhos para o filho. E o filho, por fim, que deveria ter, né, esse direcionamento pelo pai, acaba tendo pela mãe. E aí sim começam os problemas. Porque ele não tem um direcionamento, como que se diz, uma semelhança. Eu não olho para ele, eu esqueci a palavra, mas eu não tenho uma referência. Lembrei que a referência do pai dentro do lar. Porque a referência é muito importante. Então, o filho que não tem a referência do pai, ele começa a se perder na identidade. Porque ele fala, por que eu vim? Por que eu tenho que ser o meu pai? De repente o pai é ignorante, o pai é grosso, o pai foge da situação, não é um provedor. E aí ele olha para a mãe e fala assim, eu prefiro ser igual à minha mãe. E aí começam os problemas. Porque eu passo a ter referência à minha mãe, não meu pai. Então começa a inverter os papéis. E se a gente for lá para quando Paulo define o papel do homem dentro de um lar, dentro de um casamento, e depois o papel da mulher, ele coloca o homem como cabeça, né? Sim. E é obviamente que isso não é de uma forma para falar que é o homem que manda, é o homem que a mulher tem só que obedecer, porque na realidade o que é o corpo sem a cabeça e o que seria da cabeça sem o corpo? Sim. Significa que os dois só têm sentido se estarem juntos. Sim. Mas há uma expectativa de autoridade sobre o pai, aquilo que ele representa, porque Deus representa a autoridade também. Sem dúvida. Então, quando a gente fala que a gente vai representar a Deus, a gente está representando como homem uma autoridade sobre a nossa casa. E essa questão do sacerdócio, ele é muito importante, porque quando, como o senhor está falando, quando o homem deixa de fazer, alguém tem que fazer. Tem que fazer, tem que tomar posição. E as referências se perdem. Mas isso dentro de um contexto da ausência do pai. Mas o que a gente vê também hoje, há uma fragilização da educação no lar, onde eles criam filhos super protegidos, e isso também tira um pouco ali da autoridade que o pai deve ter sobre os filhos. Ele não consegue falar não, aí o filho cresce sem ouvir não. Isso vai ficando mais frágil. Como Sim. é que ele vai fazer para entender que o pai é uma figura de autoridade e que ele também vai ter que ser um dia? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, vamos lá. Essa questão de Paulo, quando ele fala que o homem é o cabeça do lar, né? E a mulher, né, ela é submissa, a gente não pensa nessa autoridade só de um estar acima do outro, claro, porque o cabeça, quando ele fala de que o homem é o cabeça, ele é o sacerdote, ele toma o direcionamento, ele está na frente, né, ele está na missão. E a mulher, quando fala que ela é o corpo, ela não é submissa no sentido que eu tenho que mandar, o homem tem que mandar e ela tem que obedecer, mas sim, ela está debaixo de uma missão, ou melhor, suportando uma missão do homem, né? Esse é o fator normal que deve acontecer, a mulher suportar a missão do homem, auxiliar, ser aquela auxiliadora, né? E eu acho muito legal nos papéis, né, do homem e da mulher que Paulo ele descreve, mesmo não sendo casado, mas ele fala com muita autoridade, dizendo que o homem deve amar a sua mulher
a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então é um amor sacrificial, né? E a mulher, ela deve ser submissa e suportar a missão do homem. E quando a gente fala dessa questão, a gente vê os filhos. O homem sendo cabeça e tendo os filhos, qual que é o papel do homem? É direcionar, é ter autoridade dentro do lar, né? Eu tenho 2 filhos, nós temos, eu sou casado com a Simone, pastora Simone, há 34 anos, né? Fizemos agora em outubro. Temos 2 filhos, o Gustavo Bispo, que tem 30 anos, e o Ronaldo Júnior, que tem 24 anos. O Gustavo Bispo já está casado e o Júnior vai casar em fevereiro, né? Vamos voltar a ter lua de mel. Né? A partir de fevereiro. Volta a parte boa de novo. Né? Então, 34 anos de casado, 2 filhos abençoados, trabalham com a gente. Eu tenho uma empresa, sou empresário também. E eles comandam junto. Por quê? Porque teve autoridade, teve direcionamento, né? Teve momentos que eu tive que ser duro. E quando a gente olha a autoridade de Jesus, é muito interessante que Jesus, ele era autoritário, mas ele era manso. Ele tinha poder, mas ele era humilde, né? Então, existe como você ser autoritário na sua casa sem ser ignorante. Sim. Você tem que corrigir, você tem que ser decisivo, forte ali na hora de falar, por exemplo, com filhos, né? Eu fico imaginando se fosse só a mulher. Porque o homem tem uma dificuldade de obedecer a mulher. Porque a mulher fala com carinho, é protegido ali. Ó, filho, faz isso, amor, filhinho, né? Querido, tal. Não é errado, tá certo. Mas isso dá... quando precisa corrigir, o homem não aceita. Aí o filho... aí chega o homem, né? O marido para falar assim, opa, rapaz, obedece sua mãe. Tem que fazer dessa forma. E tem que ter autoridade, tem que ser autoritário na hora certa e ser amoroso na hora certa, assim como Jesus foi. Por que o senhor acha que nos dias de hoje tantos homens têm dificuldade de entender a sua identidade? Ele tem a dificuldade de entender a sua identidade lá do Jardim do Éden. Por quê? Porque o homem... ele já perdeu a identidade ali. Deus fez ele a semelhança dele para dominar sobre a terra, né, sobre os animais, governar e ser a imagem dele ali e ter um relacionamento. Então, a imagem já era a identidade, só tem um relacionamento íntimo. Quando ele decide fazer aquilo que, né, a mulher... vem aqui, vamos... Mas Deus mandou não tocar. Não, vamos, faz isso. Até lá, né, o homem obedece à mulher. Né? E aí ele cai, e quando cai, ele perde esse relacionamento. Na verdade, ele não perde só o relacionamento, ele perde a identidade dele. Né? Então, desde o início, a gente vê que Adão perdeu a identidade ao desobedecer ao Senhor e tocar naquilo que não era para tocar. E quando a gente vê hoje as pessoas que perdem a identidade, é que elas acabam vivendo por conta própria. Porque quando a palavra de Deus diz que nós somos nova criatura, né, é porque a gente, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, então eu sou um filho de Deus. Eu sou filho do Senhor, eu tenho que ter essa identidade e saber que Ele é meu Pai, que eu tenho que ser imagem e semelhança dele, tenho que ser a luz na terra. E quando eu perco essa identidade, é porque eu digo assim, Senhor, eu quero fazer minhas coisas por conta própria. Eu quero ter o controle da minha vida. Eu quero fazer do meu jeito. E aí perde a identidade, porque ele não sabe por que ele veio, ele não sabe o que ele é, quem ele é, né? E é uma questão mais sensível, principalmente nos dias de hoje, porque se a gente analisar esse contexto igreja, mas também ideológico, onde quando a gente tem que tomar um cuidado até de falar assim, o homem tem que ser o provedor do lar. Hoje isso passa a ser até ofensivo para determinados públicos, principalmente
o movimento feminista, né? Sim. Que não, a mulher é independente, ela tem que ser independente. Até se a gente for analisar historicamente, dizendo sobre Karl Marx, aquilo que ele falava para tentar desconstruir a família, começando pela figura patriarca. Então, isso a gente tem que tentar defender aquilo que nós acreditamos dentro da palavra, mas também trabalhar de forma social essa questão. Claro. Mas como que a gente pode falar assim que o homem tem que ser o provedor do lar, sem desmerecer, obviamente, a contribuição da mulher para aquelas que trabalham? Porque eu sou exemplo, a minha esposa, ela trabalha a vida inteira, começou a trabalhar com 12 anos e teve vários momentos da nossa vida em que ela que segurou o orçamento em casa. Mas não significa que eu não estava sendo o provedor, porque ela ganhava mais do que eu. É isso que existe essa confusão, né? Como ser o provedor nos dias de hoje, pastor? Bom, veja bem, o homem, por ser cabeça, por ter esse conceito, né, que o homem, desde os primórdios, ele deveria trabalhar, né? O Senhor falou que ele deveria trabalhar, né, e comer do suor do seu rosto e tudo mais. E a mulher sofreria dor de parto, e etc. Então a gente vê que desde o início Deus já falou que ele teria que trabalhar, ele teria que ser o provedor. E no passado a gente vê que as mulheres ficavam em casa mesmo, e o homem trabalhava e trazia a provisão para casa, e a mulher cuidava do lar e etc. Mas nos dias de hoje a gente vê que a questão econômica não dá para ter esse conceito e pensar assim, não, eu vou trabalhar, vou ser o provedor e minha mulher vai ficar em casa só cuidando da casa, né? As pessoas sabem que o quê? Juntos vamos mais longe, né? Sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E eu tenho um exemplo dentro de casa, porque quando casamos, né, em 1991, eu não tinha emprego, ela também não tinha, e eu fui vender bala, sorvete na rua, né, para prover. E teve um momento que que eu consegui um emprego legal, e depois eu coloquei ela, e ela, por ocasião, começou a ganhar mais do que eu. Eu achei bom pra caramba. Né? A gente conseguiu construir e etc. Não tive nenhum problema. Mas, e a questão de prover? Poxa, eu estava trabalhando, eu não estava em casa. Né? O que acontece hoje com algumas pessoas é que a mulher está trabalhando e o homem está sossegado em casa, inverteu os papéis. Né? E tem muito homem que nem trabalhar não trabalha e é tranquilo. E a gente tem que trazer que esse conceito é do homem, é papel do homem. Essa responsabilidade. Essa responsabilidade é do homem. O homem tem que trabalhar. Não é um privilégio. Não é um privilégio, é uma responsabilidade. Tem que trabalhar responsável. Mas e se minha mulher trabalha e ganha mais? Tudo bem, mas você continue trabalhando. Seja o provedor também, trazendo as coisas para casa. Nunca perca essa responsabilidade. Então, ser o provedor é ter a consciência que eu vou cuidar da minha casa, eu vou proteger minha casa, eu vou proteger meus filhos e eu vou trazer o alimento. Eu sou o provedor desse lar, mesmo que minha mulher trabalhe. Eu vou sempre ter a consciência que eu devo trabalhar e essa responsabilidade é minha. E é interessante porque se a gente olhar para Gênesis, o senhor falou sobre Adão e Eva, eu sempre falo isso porque é um exemplo que eu gosto muito. Quem falou com a serpente? Foi Eva. A mulher. Quem comeu o primeiro fruto? A mulher. Quem chamou o parceiro para comer do fruto? A mulher. Mas Deus, quando chega no jardim, ele não vai falar com Eva. Vai falar com o homem, né? Vai falar com Adão. Adão. Porque ele é o responsável. Onde você está? Exato. Cadê a sua identidade? Entendeu? Cadê a sua identidade? Eu não fiz você semelhante a mim, né? Por que você fez isso? Por que você se perdeu? E às vezes a gente está caindo no mesmo erro. Né? Pessoas que estão aí nos ouvindo, às vezes está caindo no mesmo erro. Está tocando onde não deve tocar e perdendo a identidade daquilo que Deus mandou ele ser. Na sua opinião, pastor, o que seria então um homem verdadeiramente posicionado segundo os valores e os princípios bíblicos? Primeiro, ele tem que ser um homem de caráter,
Um homem de identidade, um homem de Deus, é um homem que sabe sua origem, que tem identidade e que assume o sacerdócio do lar, provendo não só o alimento, mas provendo oração, cuidado, protegendo a família. Porque às vezes a pessoa fala assim, você é o provedor, mas o provedor só financeiro. Mas quando eu vejo isso, um homem de caráter, um homem de Deus, ele tem muito mais para prover espiritualmente do que às vezes até o físico, o material, né? Claro que tem que ter a responsabilidade de financeiramente ele ser um provedor, mas ele também tem que ser um provedor dentro do lar espiritualmente. Então, um homem, né, de referência é um homem que serve a Deus, um homem que é o exemplo, que os filhos possam olhar para ele e ver um exemplo de um homem de Deus, um homem com identidade, para os filhos olharem e falar assim, eu quero ser igual ao meu pai, entendeu? E o homem deve orar pela família, orar pelo seu lar. Às vezes eu vejo famílias se desmoronando, por quê? Porque não tem um posicionamento do homem dentro do lar, com oração, com busca e dedicação ao Senhor. E o senhor falou sobre um ponto importante, sobre o homem, o filho ter o pai como a sua maior representação de todos esses aspectos, né? A importância da presença do pai. Mas existem muitos casos, hoje a realidade de muitas famílias, a ausência do pai, porque, entre outros motivos, foi embora, até morreu ou algo do tipo, acabou gerando uma carência da figura masculina. Mas a gente percebe que tem como a família ali ainda sustentar esse legado que o pai deixou na época, para que a criança seja criada já dentro desse contexto, entendendo a importância da figura paterna. Mas também tem muitos casos em que se cria uma aversão por conta da paternidade, por conta da figura do homem mais tóxico, um cara mais agressivo, um cara mais opressor, e isso gera um impacto muito grande na vida dos filhos e acaba deturpando um pouco a imagem, né, pastor? Sim. A gente percebe que quando um pai, por algum motivo, saiu de casa muito cedo e o filho ele perde essa referência paterna, é muito perigoso, porque o filho pode ter até a maioria das vezes vai para as drogas, vai para o homossexualismo, entendeu? Perdendo a sua identidade completa. Por quê? Porque não, mas por causa do pai e a mãe. Isso afeta. Porque falta aquela... E às vezes a mãe tem que fazer o papel que não é dela. Tem que fazer o papel de pai, papel de mãe, trabalhar, cuidar da casa, e aí acaba não dando atenção para o filho, e o filho acaba tendo referência externa, vem os traumas e as feridas, e isso começa a colocar ele em dúvida e ele começa a ter outro, vai para as drogas, já não sou, eu não quero ser homem, eu quero ser mulher, vou mudar meu sexo, entendeu? É tudo falta de uma figura paterna, presente, porque tem muitos lares que tem o papel de pai, mas o papel de pai, tem o pai, mas não tem o papel de pai, né? E quando tem o pai, tem um pai ignorante, um pai tóxico, um pai que chega e só xinga o filho, desmerece, fala, você nunca vai ser nada na vida, né? Você é uma porcaria, você não vai dar certo. E isso cria traumas na criança, e a criança ela começa a ter uma figura assim, falar assim, poxa, se é para ser um homem desse jeito, eu prefiro ser mulher. Porque minha mãe é mais amorosa, mais carinhosa, eu quero ser dessa forma. Isso é perigoso. Perigoso. Isso é perigoso dos dois lados, né? Claro. De que forma que... hoje, na verdade, assim, hoje a gente também vive momentos onde o homem tem se mostrado ser um pouco mais emocional, um lado que o homem demonstra mais suas emoções. Sim. Porque há muito tempo também existe a questão de que o homem foi muito... como é que fala? O homem não pode chorar.
Até pai falava pro filho, você não pode chorar, você é homem, homem não chora. Isso criou uma coisa entre os homens que sofrem muito, esses homens que foram forçados a não demonstrar suas emoções porque achavam que era sinônimo de fraqueza, o que na verdade não é, porque todo mundo tem o seu momento ali de choro, de angústia, enfim. Mas como que a gente consegue, o que nós podemos falar para um homem de hoje sobre esse equilíbrio entre mostrar ou não suas emoções? Bom, vamos lá. Isso aí é legal, porque você está olhando para o cara mais chorão que tem, meu. Então nós somos dois. Então nós somos dois. Meu, sou chorão. Sou emocional pra caramba, né? E isso me leva até mais perto de Deus, sabe? Me leva a ser um pai mais presente, um marido mais carinhoso, mais amoroso. Agora, quando a gente vê esse ponto do passado, e principalmente nas famílias nordestinas, né? Que falava assim, engole o choro. Isso é um perigo para a criança, porque a emoção é boa. A emoção tem que ser expressada. E o emocional da pessoa ela é importante para os dias futuros da criança. Né? E essa questão, olha, o homem não chora, engole o choro, cala a boca, não chora, não quero que você chore. E isso causa um trauma nas crianças. E quando a gente vê, fala assim, poxa, mas um homem pode chorar? Bom, então vamos ver lá, Jesus chorou. Jesus, quando viu que Lázaro estava morto ali, as pessoas começaram a chorar, as irmãs dele estavam chorando e estavam apontando o lugar que ele deveria ir, ele chorou, ele ficou emocionado. Ele sentiu raiva, ele sentiu emoção. Mas isso não quebrou a essência dele, ou seja, você tem que ter um equilíbrio. Você pode ser chorão, você pode chorar, você pode sentir raiva, mas você não pode estar, né, com raiva o tempo todo. Mas quando a gente fala de choro, a gente pega Jesus, a gente vê o próprio Davi, que fez vários salmos, emocionalmente, falou tantas vezes de chorar. O próprio José chorou quando viu os irmãos. A gente vê o Jeremias, profeta, chorão. Né? Então, chorar é bom. Chorar faz bem. É uma expressão da alma. E hoje as pessoas não cuidam. Muitas vezes elas querem cuidar somente do conhecer a palavra. Teologicamente ele conhece a palavra toda, mas emocionalmente ele não tem nem a sensibilidade de sentir Deus, de tão duro que ele é. Essa questão do conhecer a palavra e ser transformado pelo evangelho, ele ajuda no posicionamento e no entendimento do homem, né? Eu tenho o exemplo do meu avô, até falei esses dias aqui, o meu avô, ele era na época meu pai fala, né, quando ele era criança, meu avô era um homem muito bravo, exercia a autoridade dele de forma muito rigorosa, enfim. E depois que ele se converte, ele passa a ser um homem que chorava todos os dias. Então, o que Jesus fez na vida do meu avô não transformou só a vida do meu avô, transformou a vida de todos os filhos. Todos os filhos foram para a igreja, todos os filhos, toda a família do meu pai, toda convertida, e meu pai é pastor. Então, o impacto meu avô não perdeu o impacto como autoridade dentro do lar, só que ele demonstrou que ele poderia ter um coração mais quebrantado. E isso foi muito importante, não só para a vida dele, porque nunca se trata só de nós, se trata daquilo que Deus vai fazer através do que ele fez em nós. É verdade. Então aí ele transformou a vida da família através daquilo, a família chegou, foi para os pés do Senhor, e hoje a família inteira é convertida, e meu pai é pastor, e eu sou pastor, e meus filhos estão na igreja. Glória a Deus. Então é o impacto da figura de um homem bem posicionado, dentro dos valores e princípios. E entra também uma outra pergunta que eu vou fazer para o senhor agora, sobre a igreja. Como que a igreja pode ajudar um homem nesse processo de cura e de entendimento do seu papel, que ele pode ser chorão, como nós dois somos, como meu avô era, pode ser chorão, pode demonstrar suas emoções, sem perder a sua figura de autoridade. E tem muitos homens que são machucados e por isso eles ficam represando o choro, né? Sim. Fala pra gente do papel da igreja nesse processo. Muito legal esse ponto, viu, Alexandre? Porque o papel da igreja é muito importante na vida de um homem, né? Dos homens de hoje. Por quê? Porque ela pode discipular e mentorear, né? Eu tenho o privilégio
de discipular algumas pessoas, alguns homens lá na igreja, né? Então eu pego 2 horas, 1h30, às vezes 3 horas com uma pessoa para falar de coisas simples, sabe? Conversar, chorar junto com ele e ir direcionando coisas simples que leva o homem a perceber que existe autoridade, sim, da parte do homem, mas existe o quebrantamento, existe a sensibilidade, né? O homem que é duro, como que ele vai perceber o Senhor em todas as coisas? Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, por exemplo, ele está aqui no nosso meio. Às vezes a gente sai, a gente olha, está tão preocupado com tanta coisa que não olha para uma árvore. E ao balançar as folhas, você consegue enxergar a presença de Deus ali. Sabe? Você começar a chorar quando você olha para uma borboleta. Uma vez, quando eu quebrei literalmente, perdi tudo que eu tinha. Eu fiquei tão abalado, que eu não sabia o que fazer. Teve um dia que eu saí de casa e eu falei, para onde eu vou? Não sei se eu vou pedir emprego, não sei se eu vou tentar vender alguma coisa. Entrei no carro assim, quando eu fui dar a partida, eu estava chorando. E quando eu vi assim, eu falei, Deus, eu não sei o que fazer. Veio uma borboleta e pousou no para-brisa do carro. E quando eu olhei, eu já ouvi ele falando, eu estou com você. Sensibilidade, né? Então a emoção, né? E a parte da emoção te faz ter sensibilidade. E ter a sensibilidade não tira a sua autoridade como homem de Deus. Jamais. Porque você é um exemplo. Quando as pessoas olham para você, ele não vai ver como uma pessoa que autoridade só aquele que corta a orelha, como Pedro fazia, porque era intenso, sanguíneo, como eu, né? Eu sou muito sanguíneo, e Pedro era sanguíneo, mas Jesus falou para ele, quando você se converter, Pedro, peraí, não, eu estou com o Senhor há um tempão, como assim? Não, você vai se converter, porque você vai se quebrantar, você vai ser transformado. E a igreja, o papel dela é fazer o que Jesus fez com os discípulos, levar as pessoas para uma real transformação. Eu falo para os meus discípulos o seguinte, Alexandre, falar da palavra é fácil, sabia? Falar da palavra é fácil, mas viver a palavra é difícil. E eu não quero ser uma pessoa que sabe falar, que tem todos os cursos teológicos. Não, eu não quero isso. Falo de coração para você e falo para os meus discípulos. Eu falo assim, quando você me olhar no púlpito, você vai ver uma pessoa que prega aquilo que vive. Eu não prego aquilo que eu não vivo. Não prego. Se eu não vivo, eu não prego. E o meu discípulo, ele faz algumas mensagens, ele falou assim, pastor, eu rasguei 15 mensagens minhas depois do nosso discipulado. Então, o papel da igreja... Falo pra caramba, desculpa, viu? Não, mas é para falar mesmo. É para falar, tô aqui para ouvir. O papel da igreja é levar as pessoas a serem discipuladas, cuidadas e transformadas. Amém. Porque a igreja hoje, muitas vezes, Alexandre, está preocupada em quantas pessoas tem na igreja. Encher igreja. Mas tudo bem, é gostoso para um pastor ver uma igreja cheia. Mas é difícil ver uma transformação. E a transformação, ela faz através do discipulado, mentoria. E a transformação, Alexandre, ela vem de dentro para fora. Dentro para fora. É isso. Se a pessoa for para a igreja e sair do mesmo jeito, não teve transformação. Ela pode cair no chão, falar em línguas, mas se ela sair do mesmo jeito, não teve transformação. E o papel da igreja é levar a transformação para as pessoas. Agora uma pergunta pessoal. O senhor fala pra gente um homem que te inspira, ou que te inspirou.
Na Bíblia Na ou Bíblia, na pessoalmente? vida, o que o senhor tiver de exemplo de homem. Tá, Pode ser na Bíblia, não tem problema. Se for vamos pessoal, lá. pode ser também. Vou colocar na vida. Um homem que inspirou é meu sogro, que hoje tem 86 anos. Eu considero ele como um paizão, um mentor. Meu pai, infelizmente, ele não, ele ouviu de Jesus, mas ele não aceitou Jesus e, infelizmente, não tive esse privilégio. Eu tive o privilégio, ele morreu de câncer, falei de Deus, ele estava ali, falei de Jesus para ele o tempo todo falando de Jesus, mas ele não aceitou. Mas quem eu tenho como referência é o meu sogro. Meu sogro, um homem autoritário, mas um homem quebrantado por Deus, um homem que veio de Alagoas com um facão, né? Um facão, um terno, veio em cima de um caminhão e construiu coisa que você olha e fala assim, meu Deus, como ele construiu isso, né? Não tem estudo, não tem nada, mas um homem que trabalha demais, um homem que trabalhou, um homem sábio, um homem que teve, um homem de oração, um homem de sensibilidade, né? E assim, eu vejo ele até hoje, 86 anos, indo para a igreja, vai de a pé, anda de bicicleta, né? Renova. Eu lembro dele, eu olho para ele e eu lembro de Caleb, que fala assim, a minha força é a mesma, né? E na Bíblia, eu tenho José como uma referência para mim. Por que José? Porque José passou por tanta dificuldade, tantos problemas, tantas adversidades, mas nunca perdeu sua identidade. Sempre manteve a sua identidade. E mesmo quando estava tudo dando certo para ele, que uma mulher tentou tirar, ele falou assim, eu não vou trair meu Deus por sua causa. Então, eu olho para a vida dele, vejo que o quanto ele perseverou em meio às adversidades, né, e manteve aquela posição, né, de homem de Deus, de homem da casa. Peraí, mas ele não era casado, mas ele estava lá na casa de Potifar, cuidando de tudo, administrando, que é o papel do homem, administrador, cuidando, sendo cabeça, né? E o tempo todo ele tinha esse poder e autoridade masculina, porque chegou na prisão, mesmo assim ele foi cabeça lá. Né? Então ele já tinha essa essência. Deus chama a gente para governar, desde a essência. Mas a gente não governa por quê? Porque não sabe a nossa identidade. E quando a gente conhece, traz para fora, aflora a nossa verdadeira identidade, você começa a fazer coisas que você não imagina. Por quê? Porque Deus te empodera quando você sabe quem você é. E foi isso que aconteceu com José. E a gente está falando para muitos homens, pais, filhos que estão em casa, e mulheres também que estão nos acompanhando. E a gente está querendo ajudá-los a entender, através desse nosso bate-papo, a importância da figura masculina, da figura do homem na casa. E sempre tem alguma coisa ou outra que nos fez crescer. O senhor sabe se lembra de algum momento ou de algum erro que te fez crescer como homem? Eu tive vários erros, né? Mas um dos grandes erros foi ser bastante autoritário com a minha família, né? Meus filhos são bênçãos, né? Mas eu acredito, por ser muito autoritário uma época da minha vida, porque eu era diretor de empresa, trabalhava demais e às vezes saía, meu filho estava dormindo, voltava, meu filho estava dormindo, era um pouco ausente, quase bastante ausente, né? E quando eu estava presente, eu era muito grosso, muito autoritário, não só com meus filhos, mas com minha esposa também. Eu era grosso. E tinha época que teve uma vez que minha esposa foi contar algo do dia dela e ela contou e eu falei assim, faz isso. Ela falou, não estou mandando você me falar nada o que fazer, eu só estou contando do meu dia, que você não é diretor. E eu falei, opa, tem coisa errada. Então, eu comecei a... É difícil para uma pessoa sanguínea que veio, né, liderando pessoas, sempre comandou, começar a reduzir isso daí, sabe? Então, para mim, foi uma luta muito grande e eu acredito que aconteceu algumas coisas esse começo de ano. Eu
eu coloquei o tema da igreja como novo tempo. E eu pensava assim, falei, puxa vida, um novo tempo, meu. A igreja bombando, tudo dando certo. E eu falei assim, puxa, um novo tempo. A igreja, eu vou comprar terreno do lado, vai aumentar a igreja. E começou a dar tudo diferente, tudo errado. E eu falei, meu Deus, começou o ano, começou a virar minha vida, acabou virando de ponta cabeça. E eu acredito que essas coisas aconteceram e me ajudaram. Por mais que ninguém goste de passar por luta, por dificuldade, por problemas, ninguém gosta, né? Falar assim, foi bom para mim. Não, não é bom. Mas me ajudou e me preparou para eu refletir para ser uma pessoa melhor. Ser um homem melhor. Não ser um homem só autoritário, mas ser um homem mais amoroso, mais passivo, mais ouvinte, que eu não era. Não era. E meus filhos se aproximaram muito mais de mim quando eu mudei. Meus filhos tinham receio de até dar um beijo em mim. A gente não se beijava até o ano passado. Hoje meu filho pede a benção, vem lá, dá um beijo. A gente se abraça, a gente conversa. Né? Minha esposa, poxa vida, a gente está 34 anos casado, mas tudo bem, a gente perdeu aquela amizade, sabe, aquela conversa. Por quê? Porque a gente fica tão condicionado a fazer as coisas e acaba esquecendo as pessoas. E aconteceu isso comigo. Então foi um dos maiores erros que eu acredito que eu fiz, mas Deus é tão misericordioso que no novo tempo ele falou assim, você vai ser transformado de dentro para fora. E eu não estava percebendo isso. Era sobre o Senhor, não sobre a mim. igreja. Sim, Deus é fantástico, né? É tremendo. É legal o senhor estar falando sobre a experiência que o senhor teve de mudança, até de ressignificar aquilo que de fato é a figura paterna, a figura do homem no lar, né? Para o senhor estar compartilhando. Mas o senhor compartilhou comigo antes sobre um momento específico, que foi algo do seu filho, algum testemunho, alguma coisa que ele estava falando, o senhor estava falando. Fala um pouco para a gente sobre essa questão. Puxa vida, é verdade. Eu fiquei impactado uma vez que meu filho deu um testemunho na igreja, falando assim, olha, eu hoje tenho um pai presente, mas antigamente meu pai, eu não via meu pai. Né? E eu chorava muito porque eu chegava nos trabalhos de escola e não via meu pai, falava, poxa, meu pai nunca está presente. Né? Meu pai nunca estava presente e eu escutando aquilo lá, mas hoje meu pai é presente, meu pai está aqui, meu pai vai na escola, meu pai me leva na escola, meu pai está comigo e tal. Então isso para mim foi um choque, sabe? Porque às vezes a gente pensa que ser pai é só colocar comida na mesa. Verdade. É só dar um presente e você mostra o seu amor. Mas não é. A presença é muito mais importante para um filho, né? Do que um presente ou do que a comida na mesa. Isso é importante, colocar comida na mesa, dar um presente, tudo bem, mas o mais importante é a presença. Né? E quando a gente pensa também na questão de Deus, na figura paterna do Pai, do Senhor, né? Às vezes a gente é tão egoísta que a gente só pensa naquilo que Deus pode nos dar, mas não pensa na presença. E a presença é mais importante do que aquilo que Ele pode nos dar. Por isso que a gente adora Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. É verdade. E pastor, que conselho que o senhor daria para homens jovens que estão aí meio que perdidos, sem direção, no posicionamento, nem casar não querem? Que conselho o senhor daria para esses homens? Seja homem. Deixa de ser moleque. Tá pegando forte. Não, mas Deus, Ele colocou a gente, Ele já mostrou para a gente que o homem tem que constituir família. Né? Paulo fala, se você puder não casar, tudo bem, mas se for para ficar assanhando, né, e com fogo lá em cima, então casa. Que é melhor você casar do que ficar se assanhando. Porque tem gente que não quer casar, por quê? Porque quer ficar
Pega uma aqui, pega uma ali. É muito cômodo, mas afasta ele de Deus, afasta ele do propósito. Verdade. Então, se você, jovem, quer ter uma vida com propósito, quer ter uma vida com relacionamento com Deus, quer ter uma vida para constituir família e fazer aquilo que Deus falou, vai, constitui família, né? Tenha uma esposa, tenha filhos, né? Isso é super maravilhoso, porque Deus, ele ama tanto a família que vê que sempre ele tem um plano para a família, né? Lá em Noé, lá em Noé não, nos tempos passados, quando Noé, né, estava vivendo num tempo de uma geração perdida, né, e com um monte de pecados, Deus, ele fez um plano que foi a arca, colocou no coração de Noé para salvar a família. Tão importante é a família, desde o Éden. Então, jovem, constitua sua família, seja fiel à sua esposa, seja um exemplo para os seus filhos e seja um homem de Deus, o sacerdote do lar, que Deus, ele vai dar para você algo que o mundo não pode dar. Não é um carro bom, não é uma roupa boa, não é um trabalho bom, mas é a presença dele, o relacionamento que vai levar ele muito mais longe. Uma transformação e um avivamento. Amém. O pastor, nós vamos encerrar agora. Pô, já? Já correu o tempo. Agora né? que estava ficando bom. O papo estava bom. Mas fica para um próximo episódio. Legal. Deixa a galera com gostinho de quero mais aí. Vai ser bom. Pastor, mas se o senhor complete uma frase. Ser homem é? Ser semelhante a Cristo. Ser uma figura de Cristo na Terra. Para dar exemplo, para ser o exemplo, para ter caráter, para exercer autoridade e para poder anunciar aquilo que Deus mandou a gente fazer, que é o nosso propósito. Seguir um propósito e ser uma luz aqui nesse mundo, sal da terra, luz do mundo. Amém. Para todas as pessoas, para que possa atrair. Mas é uma frase só, ser semelhante a Cristo, ser Cristo na terra. Isso resume tudo, né? Tudo. Amém, pastor. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do senhor nesse episódio tão importante sobre o posicionamento da masculinidade. Deus abençoe muito sua vida. E agora, se o senhor quiser mandar um recado para alguém, fique à vontade. Se quiser agradecer, mandar um beijo para a esposa, que esse é o momento, fique à vontade, só o senhor olhar para a câmera e falar. Bom, vamos lá. Gente, muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pastor Alexandre, por ter me convidado. Obrigado ao Paz seja convosco, que seja próspero, abençoado. Amém. Muito mais, esse podcast possa alcançar muitas vidas através desse programa maravilhoso. Quero agradecer a Adriana que me convidou, né? E agradecer a minha esposa que está aqui presente, né? minha amiga, a pessoa que Deus colocou na minha vida para a gente viver até o final da vida, e juntos a gente está cumprindo o propósito de Deus. Quero agradecer meus filhos, que são bênçãos em nossas vidas. Agradecer meu amigo que está assistindo aqui também, não sei o nome dele, mas... De Maceió, hein? É de Maceió? Veio direto de Maceió. Olha aí, né? Obrigado, viu, pela presença. E obrigado por você que está nos assistindo. Eu quero dizer para você, seja um homem de Deus. Vale muito a pena. Tá? Quando você tem um posicionamento de sair do muro, porque Deus não gosta de ninguém em cima do muro. Tá? Seja frio ou seja quente. Melhor que você seja quente, porque se for morno, você já vai ser vomitado por Deus, né? E eu convido você a ser um homem melhor, um homem de Deus, um homem que é o sacerdote do lar, que cuida da família, que ama a esposa, que protege o seu lar, a sua família, os seus filhos, que direciona os seus filhos. Eu tenho certeza que se você for um homem de Deus, você vai ser um exemplo vivo aqui na Terra. Convido você a ser esse homem. Tá bom? Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, faça isso. Seja regenerado, transformado, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, porque você tem um propósito antes mesmo de nascer. Amém.
Amém, queridos? Quero agradecer vocês também que estiveram conosco até esse momento. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus abençoe a todos os homens. Semana que vem tem mais um episódio do nosso podcast Paz Seja Convosco. Então, até lá. Paz seja convosco.